A santa paz de Deus, meu irmão e minha irmã do canal. Irmãos, Deus toca no nosso coração hoje para ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E encontrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijavam-lhe os pés, ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele dize ao mestre: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é o que a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas essa desde que entrou não tenho cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele quanto pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. E aos que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus nas alturas, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, às vezes nós não devemos se turbar o nosso coração. Temos que crer em Deus Pai, que é dono dos céus e da terra, dono do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui um dos fariseus, irmãos, convidou o nosso Senhor para poder ir comer com ele. Bendito é o nome do Senhor. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Ali, meus irmãos e irmãs, quem ver esta palavra, creia na palavra de Jesus Cristo, irmão, que ele tem poder de exaltar você em cima da terra, como exaltou essa mulher que vai falar aqui, a mulher pecadora. E ali, irmãos, uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, uma mulher que era mal vista pelos olhos de muitos, ficou sabendo que o Senhor ia ali comer com um fariseu e levou ali. Aqui eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Levou ali aquele vaso, irmão.
daqueles perfumes ungento, e entrou ali na casa do fariseu também. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quando você ver um pecador entrando pelas portas da igreja, irmão, você pode ter certeza que se ele está entrando ali pela porta da igreja é porque ele está a fim de salvar a alma dele. Se ele está entrando ali pela porta da igreja é porque ele está a fim de conversar com Deus. Qual que é o lugar, irmão, de um pecador conversar com Deus? Ele vai procurar uma casa de oração, vai procurar uma igreja para conversar com Deus, para pedir perdão dos teus pecados. Talvez ele tenha entrado ali já arrependido do teu pecado. Ah, mas irmãos, aí você está pregando assim, mas o pecado ficou no batismo. O pecado ficou no batismo, mas nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que quando a pessoa se arrepende do teu pecado, Ele é misericordioso para perdoar. Meu irmão, quando você vê um pecador entrando na igreja, meu irmão, minha irmã, abraça essa pessoa, arruma um cantinho para ele, glória a Deus. Fala para ele, seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus, seja bem-vindo de volta à casa do Pai. Muitos estão julgando, muitos estão criticando, dizendo que o pecado ficou, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que foi morto no pecado, que não adianta congregar mais. Irmãos, não fale isso não, que Deus te reprova. Deus te ensina a você abraçar, você está julgando. Bendito é o nome do Senhor. Creia também na palavra de Deus. Abraça, que Deus te abraçará também por essa palavra. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Quem sou eu, quem é você para tirar pedra? A casa do Pai ficou para todos nós, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Rei da glória. E essa mulher entrou ali, irmão, levando o vaso de alabastro. E ali esses perfumes, irmão, para poder ali estar ali lavando os pés do Senhor. A intenção dessa era lavar os pés do Senhor. Olha o que fala aqui, irmãos. Estando por trás aos pés, chorando-lhe, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. E ali, irmãos, ela chorando, começou ali, por detrás dos pés do Senhor, começou a chorar. A aflição dessa mulher era tanto, a angústia dessa mulher era tanto, que chorava de alma, a alma dessa mulher chorava. Glória ao nome do Senhor. As lágrimas começaram a cair aos pés do Senhor. Era muito choro, meu irmão. Era muito choro, minha irmã. As lágrimas começaram a cair sobre os pés do Senhor. E ali, meus irmãos e irmãs, ela enxugava as lágrimas com os cabelos da cabeça e beijavam-lhe, glória a Deus nas alturas, os pés, e ungia com unguento. Passava ali as especiarias, os perfumes nos pés do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quando isto viu um fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, saberia que quão pecado que tocou, que quão essa mulher que te tocou, pois era uma pecadora. O fariseu, irmão, com uma pedra no coração, com o coração cheio de ódio, não gostava dos pecadores. Se esse homem fosse profeta, ele pensou no coração, mas o Senhor sondava o coração dele naquele momento. Ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Se fosse profeta, ele sabia. Esse homem não é profeta. Ele falava dessa forma. Bendito é o nome do Senhor. E respondendo Jesus, disse-lhe,
E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Mestre, pode dizer, fala, mestre, o que é que você tem a dizer? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. 2 pessoas devia para uma certa pessoa. Glória a Deus. Um devia, irmãos, um valor maior. Um devia 500 e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, quais deles o amarás mais? E eles não tinham com que pagar. E ali aquele que emprestou perdoou os 2, o que devia 500 e o que devia 50. Bendito é o nome do Senhor. Qual desses 2? Aí o nosso Senhor fez uma pergunta para Simão. Qual desses 2 o amarás mais? Aquele que perdoou. Aí Simão respondeu, glória a Deus. E ele lhe disse, e Simão respondendo disse, tenho por mim que é o que a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Aquele, irmão, que foi mais perdoado é o que volta a amar mais a Cristo. Aquele que devia mais, um valor mais alto, foi o que amou mais o Mestre. Foi o que amou mais aquele que o perdoou as suas dívidas. Aquele que devia 50, amou também. Mas o que devia 500, amou mais, porque ele tinha mais dívida e foi perdoado pelo valor das suas dívidas. Mesma coisa essa mulher, irmãos. Essa mulher entrou ali, lavou os pés do Senhor e secou com os cabelos. Era uma pecadora. Mas aquela pecadora, ela amou mais a Cristo, amou mais o Mestre, do que aqueles que arrodeavam ele naquele momento. A dívida dela era mais com Cristo. E por ser perdoada, irmão, foi a que amou mais a Cristo. Mesma coisa nos dias de hoje, irmãos. Quando o pecador entra na igreja é porque ele quer ser perdoado por Deus. Quando o pecador entra na igreja é porque ele quer que Deus enxerga ele ali. Ele está entrando para chorar nos pés do Senhor, para ungir os pés do Senhor, para lavar os pés do Senhor com lágrimas. E mesmo assim tem muitos que a rejeitam, tem muitos que falam, é pecador. Eu fui num culto, irmão, em certo lugar aí no Nordeste. Alguém falou, tinha uma pecadora lá dentro, ouvi com meus ouvidos e vi com meus olhos. Nesse dia a pecadora não tinha ido. É uma pecadora que estava ali, se arrependida do teu pecado. Certo momento, a pessoa que estava atendendo falou para a igreja inteira, irmãos, que nós não venha fazer igual aquela mulher que congrega com nós. Condenou aquela mulher. Jogou a mulher no fundo do poço. E a mulher lá pedindo a Deus que o perdoasse dos teus pecados, não perdia um dia de culto. Nós não devemos falar dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs. Nós devemos perdoar e amar, porque o perdão está na mão de Cristo. Não está na mão de homens, não está na mão de cooperador, não está na mão de ancião. Não está na mão de ninguém, está na mão de Cristo. A palavra de Deus ensina nós a amar, ensina nós a perdoar. Não ensina nós a jogar ninguém para fora, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Já ouvi muitas pregações de pessoas falando, aquele irmão pecou, está aqui só para tomando a vaga de mais um. Não, irmão, o pecador que está lá se arrependido do teu pecado, ele ama mais a Deus do que você que julga. Você pensa que os olhos do Senhor não estão sobre ele? Pois o Senhor, irmão, nesta hora, ele tira os olhos de você e olha para aquele que pecou, porque o Senhor está preocupado com aquele que pecou, o Senhor está preocupado com aquele que está lá. Vocês já estão nos braços do Senhor, você já está guardado. Os olhos do Senhor, a preocupação do Senhor é com aquele que está lá no mundo, com aquele que está fornicando, com aquele que está no pecado, com aquele que está
perdendo, matando a sua própria alma no mundo, na aflição dessa vida, no pecado, fazendo coisas erradas. Os olhos do Senhor estão sobre eles, porque o Senhor quer que você vá lá e busca eles e coloca dentro da casa dele. Não é só passar pelas águas do batismo e eu sou crente, eu sou fiel, eu não estou no pecado. Não, irmãos. A obrigação nossa é de buscar o pecador e trazer de volta para dentro da igreja. É essa que é a nossa obrigação. A nossa missão é buscar. Ah, mas eu sou falho. Você é falho. Então vai visitar o órfão, vai visitar a viúva, vai visitar o enfermo, vai atrás do pecador, vai anunciar a palavra de Deus para ele voltar para a casa do Pai. Porque se você fizer isso, Deus perdoa os teus pecados. Deus vai enxergar que você é um bem-aventurado na presença dele e vai fazer o bem para você, vai limpar os teus pecados. Ainda hoje eu recebi um comentário de um irmão aqui nos meus vídeos a respeito da palavra que eu preguei esses dias. Que Deus, aquele que leva o evangelho, que consegue uma alma para Jesus, uma multidão de pecado dessa pessoa é apagado e uma multidão de pecado é encoberto, porque ele está salvando a alma de alguém que estava se perdendo. E na pregação, Deus deu de falar também a pessoa que vai anunciar. Se tiver alguma falha, algum erro, também é perdoada por Deus por estar ali anunciando o evangelho. Alguém falou para mim, irmão Isaías, mas a pessoa que vai anunciar o evangelho não tem pecado. A multidão de pecado é apagada de quem está no erro, por ter ido alguém lá anunciar o evangelho, e ele voltando, a multidão de pecado dele é apagada, sim. Mas vocês acham, irmãos, que o cooperador da tua igreja não tem pecado? Você acha que o ancião da tua igreja não tem pecado? Você acha que os irmãos músicos não têm pecado? Você acha, irmãos, que são todos santos, irmãos? Irmãos, nós viemos de debaixo do pecado. Nós somos carnes. A todo momento nós temos que pedir perdão para Deus, para perdoar o nosso pecado. Porque somos falhos, somos errantes, somos carne, irmãos. Não tem como eu dizer para você que eu sou santo, que eu sigo certinho. Porque eu sou pecador, irmãos. Você também é pecador. Ah, mas depois do batismo existe falhas, faltas. Pecado é um, falhas, faltas é outro. Irmãos, o pecado não é só adultério, não. O pecado, irmãos, não é só fornicação, não. E na cabeça de uns, quem adulterou não pode mais congregar porque já morreu. Na cabeça de uns, quem adulterou está morto no pecado, igual eu já vi falar por aí. Teve um irmão que pregou uma vez que na passagem de Moisés, quem morria, eles deixavam para trás. Que quem adulterasse dentro da igreja era para ficar para trás. Porque estava morto. Irmão, não existe. Morto é aquele que comete a blasfêmia. Tanto tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não sabe se corrigir perante a palavra de Deus. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se alguém adulterou aí na tua igreja, irmão, aceita ele aí. Se ele está de volta dentro da igreja, é porque ele está se arrependido do teu pecado. Se ele está de volta dentro da igreja, é porque ele quer salvação para a alma dele. Enquanto ele está gemendo, está clamando, querendo congregar, você está querendo jogar para fora da igreja, dizendo que é um pecador. Não quer aceitar ele dentro da igreja porque é pecador, porque é falho. Por acaso vocês são santos? Todos nós somos pecadores, irmãos. E nesse comentário o irmão falou para mim, se alguém do ministério pecar, é retirado a liberdade dele, porque cometeu pecado. Sim, irmão, é tirada a liberdade, seja músico, seja ministério, seja irmão de banco, seja quem for, meus irmãos, minhas irmãs. É tirada a liberdade, mas é colocado em disciplina. A hora que passar ali 10, 15 anos, é um bom homem na presença de Deus, não voltou para o mundo, continuou se humilhando aos pés do Senhor, é devolvida a liberdade para essa pessoa. Ninguém é digno, irmão, de se arrepender do teu pecado e ficar dentro da igreja 50 anos sem liberdade, não. Não existe isso. A palavra de Deus não ensina isso para nós. Receba essa palavra aí, irmãos. Você que gosta de julgar,
Você que gosta de condenar o pecador, juiz, o nosso juiz está lá em cima. Não é ninguém que da terra que vai condenar nós, não, irmão. O nosso juiz é Cristo Jesus. E se Jesus te perdoou, quem que é alguém para impedir você de tocar o teu violino? Se Jesus te perdoou, quem que é alguém para impedir você de tocar a tua tuba? Às vezes vem a palavra, vai e não peques mais. A mulher adulta, a palavra da mulher adulta. Vai e não peques mais. Às vezes o pecador está lá dentro, eu me senti perdoado, meu Deus falou comigo, estou perdoado. Às vezes chega no ancião da igreja, irmãos, eu vim buscar uma palavra, Deus falou comigo, Deus me perdoou. Deus falou para mim ir e não pecar mais. Irmãos, como Deus me perdoou, pediu para mim ir e não pecar mais, irmão. Então eu posso pegar meu instrumento e vir tocar aqui na igreja, né, irmão? Estou perdoado por Deus. Não, você não vai tocar, não. Não, você pecou. Você cometeu adultério, adultério é pecado de morte. Que pecado de morte, irmão? Prova para mim aqui na Bíblia se o adultério é pecado de morte. Isso, irmão, estou falando aqui, não significa que tem que viver em adultério, não. Não significa que eu estou apoiando o pecado, não. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque Deus está mandando eu falar. Eu estou falando isso aqui com toda a autorização do céu. Porque o pecador que se arrepende do teu pecado, ele tem direito de ter tua liberdade de volta na casa do Pai. Um passarinho que é solto da gaiola tem direito de voltar a tocar o teu instrumento. Um pecador que se arrepende é como o nosso Senhor falou aqui. Aquele que devia mais, que foi perdoado, é o que mais ama a Cristo. Um pecador que se arrepende é o que mais ama a Cristo ali dentro da igreja. E às vezes muitos não dão valor. Mas para você que não dá valor ao pecador que se arrepende dentro da igreja, o teu dia está contado. Você vai ver os fiéis entrando e você ficando na porta para ser julgado. São lobos devoradores. Que às vezes o coitado chega chorando, como esta mulher chegou, chorando aos pés do Senhor. E alguém queria acusar ainda. Alguém queria condenar. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, examina a palavra de Deus e viva por ela. Viva por ela, não joga pelas costas, irmão. Ama todos por iguais. Ah, não, mas aquele irmão lá é de outra igreja. Nós temos que buscar ele para cá. Irmão, ele é de outra igreja. Já está ouvindo o evangelho lá. Vai buscar aqueles que estão na droga. Aquele que está na prostituição. Vai pregar a palavra de Deus para aquele que é contra a palavra de Deus. Visitar crente é fácil. Cantar hino com crente é fácil. Reunir entre nós que já conhecemos a palavra de Deus, falar em línguas, pular é fácil. Vai na casa do macumbeiro, prega a palavra para ele. Hora de madrugada, pede uma confirmação para Deus. Viaja no mundo inteiro pregando a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. E amar o teu próximo. Procurar ter caridade, ter união, ter amor. Não desunião. Essa mulher era pecadora. Ninguém aceitava ela em casa por ser pecadora. Mas Cristo aceitou. E se Cristo aceitou, quem que é você para condenar? Viu, meu irmão, minha irmã? Uma vez eu fui congregar, alguém falou, mas é pecador. Pecador não adianta congregar, está aqui tomando espaço do banco, o espaço de mais um. Mas os olhos do Senhor estavam sobre aquele, irmãos. Eu ouvi essa palavra. A palavra do filho pródigo uma vez foi pregada, mas não pregou a palavra do filho pródigo para o filho pródigo. Torceram a palavra e pregaram para o irmão do filho pródigo. Bem-aventurados nós que não saímos de casa. E o filho pródigo lá querendo se alimentar da palavra. Glória a Deus nas alturas. Irmãos,
Não adianta pregar para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Igreja lotada e pregar a palavra de Deus torcida. Prega o que Deus manda. Prega o que foi escrito. Se Deus manda perdoar, tem que perdoar. Glória a Deus nas alturas. Rei da glória. E voltando para a mulher. Vês tu esta mulher? Entrei em sua casa. Não me deste água para lavar os pés, mas esta me lavou os pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, você não me deu ósculo, mas esta de que entrou aqui não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele que quem pouco amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecado? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Está aqui, irmão, a palavra de Deus. Entrou na casa de Simão, não deu nem água, não lavou os pés dele com água, E aquela mulher lavou os pés do Senhor com lágrimas e enxugou com o cabelo. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado você, irmão, que chora nos pés do Senhor. Bem-aventurado você que busca. E eles ficaram perguntando entre si: quem é esse que perdoa até pecado? É Cristo Jesus que perdoa pecado. E ele pede para você também perdoar. Irmãos, eu não sou pregador profissional. Mas o pouquinho que Deus dá para nós prega, irmão. E se eu errar em alguma coisa, os irmãos me perdoam. Ninguém é santo na presença de Deus. Está aqui a palavra de Deus para ser pregada. Nós vamos pregar. Se algum momento nós errar, os irmãos perdoam nós. Porque eu sou falho, você é falho, cada um de nós é falho. Mas essa palavra aqui fala com o pecador, irmão. O pecador que se arrepende do teu pecado, os olhos do Senhor estão sobre ele. Não adianta não querer aceitar dentro da igreja. Não adianta dar uma de santo, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos errantes. Santo só foi um, aquele que está lá no céu. Ama o teu próximo como a si mesmo, que é o mandamento da palavra de Deus. A Deus em cima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. E Deus muito vai te abençoar. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Uma palavra de doutrina para aqueles que não amam, né, irmão? Glória a Deus nas alturas. Sei que muitos vão se revoltar contra eu por causa dessa palavra. Mas o Deus que eu sirvo, ele morreu no madeiro da cruz e após 3 dias ressuscitou. O Deus que eu sirvo está lá no céu. Eu não sirvo ao homem aqui dessa terra, não, irmão. Eu não sirvo pessoas, eu respeito os irmãos dessa terra. Eu respeito o meu cooperador, respeito o meu ancião, respeito a irmandade. Mas o Deus que eu sirvo está lá em cima, não está na terra, não. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.